Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na paz. Bora continuar o assunto da aula passada. Continuaremos falando sobre a independência dos Estados Unidos, tá? E qual é a diferença da semana passada? Semana passada nós vimos toda a confusão gerada entre Estados Unidos e Inglaterra e como tudo isso fez com que os estadunidenses se tornassem insatisfeitos com a opressão da Inglaterra sobre os Estados Unidos. Depois de tudo isso, os Estados Unidos, as 13 colônias, resolvem declarar a sua própria independência. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bem? Então, a declaração de independência das 13 colônias determinava o seguinte: as colônias passariam a ser livres e independentes da Inglaterra, e cada uma delas teria a própria autonomia para gerir o seu território, para comprar, para aprovar suas leis, para serem administradas por eles mesmos e não mais pela Inglaterra. Além dessa autonomia, esse documento também determinou que se o esse governo, não respeitasse os direitos do cidadão, poderia ser deposto e substituído. Uma consequência para quem não obedecesse às regras, tá? Um terceiro ponto que merece ser discutido, dito, afirmado, é que nessa época e para esse documento, a declaração não reconhecia, não considerava como cidadãos três tipos de pessoas. Primeiro, os escravizados, eles não eram considerados cidadãos. Segundo, prestem atenção, as mulheres não eram consideradas cidadãs. E por último, os estrangeiros. Se fosse de outro lugar que não fosse das 13 colônias, não eram considerados cidadãos, nem mulheres e nem escravos, tá? Isso é um assunto que a gente precisa discutir mais, porque a questão da mulher, né, sobre esse papel que ela tem na sociedade, ele é bem tardio. Veja que com a Declaração de Independência era um país muito à frente do seu tempo, da sua época, mas não considerava a mulher como cidadã, repare, né? Voltando para a declaração, bora ver aqui, deixa eu puxar a imagem. Existe um símbolo, pessoal. É esse sino aqui que vocês estão vendo. Esse sino ele é conhecido como sino da liberdade. Porque ele é um dos principais símbolos da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos. Porque no ano de 1776, esse sino, esse mesmo sino que hoje está lá na Câmara Estadual da Pensilvânia, ele foi tocado para convocar a população, para que a população participasse da leitura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Por isso que ele é um símbolo, tá? Agora, foi só ler e pronto? Só ler a Declaração da Independência e pronto, estava tudo resolvido, já eram todos independentes, as 13 colônias? Óbvio que não. Os estadunidenses passaram muito sufoco, porque continuou aquela briga entre Inglaterra e Estados Unidos para ver quem é que conseguia ganhar a disputa e manter o poder. Daí, as 13 colônias, elas recebem o auxílio de quem? Da França, tá? Elas não recebem só um apoio moral, elas recebem apoio tanto no exército como econômico. E aí, para que isso se formalize, eles assinam as 13 colônias, no caso dos Estados Unidos, com a França, o que chamaram de Tratado de Amizade e Comércio, no ano de 1778, ou seja, 2 anos depois que eles declararam a independência. Tá? E com isso fica totalmente demonstrado o apoio do governo francês aos Estados Unidos. E como eu disse antes, esse apoio foi tanto no exército quanto militar, né, quanto na economia. A França ajudou das duas formas. Agora, será que esses conflitos, apesar do apoio da França, se encerraram? Os Estados Unidos estavam realmente independentes? Não. Esses conflitos, eles duram ainda cerca de 6 anos. Até que no ano de 1781, os Estados Unidos, com o apoio da França, conseguem finalmente expulsar todos os soldados ingleses da América. Tá bom? E daí nós temos essa imagem aqui, ó, tô passando o cursor para vocês darem uma olhada. É a representação dos moradores da cidade de Nova York, quando eles vão lá e derrubam a estátua do rei Jorge III da Inglaterra, tá? E tudo isso acontece no século XVIII.
tá, pessoal? E aí a pergunta dessa semana é bem simples. A atividade é bem simples, é mais uma atividade de pesquisa e vocês vão responder com as palavras de vocês. O que é que a estátua do rei Jorge III representa para a população dos Estados Unidos? Por que as pessoas da imagem estão derrubando o monumento? Tá? E vocês vão explicar, tá bom? Então, bons estudos, tudo de bom para todo mundo e divirtam-se, né? Lógico que é muito bom responder essas atividades. E até a próxima semana, tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau,